Bom dia, turminha do nosso oitavo ano, né? Depois de uma longa temporada, estamos aqui de volta, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso programa, né? Já era para termos começado o segundo bimestre, no início desse mês, agora de abril, logo depois das primeiras avaliações, mas nós interrompemos as nossas aulas justamente na véspera do início da primeira avaliação. E então, esperamos todo esse tempo, mas pelo que nós estamos vendo, vai se prorrogar pelo mínimo por mais 15 dias essa situação. Então, precisamos dar continuidade ao nosso programa, né? Talvez vocês estejam preocupados nesse primeiro momento, porque como é que nós vamos começar o segundo semestre, o segundo bimestre, né, sem termos concluído com a avaliação do primeiro bimestre? Mas vamos ter que agir dessa forma, porque senão atrasa mais o conteúdo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar agora o nosso segundo livro, né? Livro que vocês já devem ter pego lá na escola. E então, quando as aulas retornarem, as aulas presenciais retornarem, nós vamos dar um break, vamos fazer uma revisão daquilo que vimos no primeiro bimestre, para então depois fazermos as nossas avaliações, né? Não se preocupem, Deus nos abençoando, vai dar tudo certinho, tá bom? Então vamos começar. Muito bem. O que é que o livro do segundo bimestre ele vai trazer para nós? O que é que nós vamos ver nesse segundo bimestre? Nós vamos ver, o livro traz capítulo 6 e 7, está tratando sobre os Estados Unidos da América, e os capítulos 8, 9 e 10 vão tratar sobre o continente africano. Mas antes de nós começarmos a falar sobre os Estados Unidos, nós temos que voltar um pouquinho aquilo que seria o nosso capítulo 5, né? O nosso capítulo 5, então, ele traria, ou ele trouxe uma avaliação do que nós chamamos de espaço americano. Mas antes de eu começar a falar de espaço americano, seria bom nós termos em mente algumas questõezinhas, alguns tópicos que é proibido que esqueçamos, né? Por isso que eu estou colocando aí proibido esquecer, porque eles vão ser importantes para o andamento de toda a nossa programação, ok? Então, olha lá. Nós começamos o ano dizendo que, diferente do que vocês viram no sexto e sétimo ano, esse ano nós estamos trabalhando ou iniciando aquilo que nós chamamos de espaço mundial. Nas nossas primeiras aulas, então, nós vimos alguns conceitos do que seria principalmente espaço geográfico. Vimos que o espaço geográfico é o espaço que, ao longo da história, vem sendo modificado pelo homem. Vimos também outros conceitos gerais, como o conceito de lugar, como o conceito de paisagem, como o conceito de território, que seria aquela área delimitada por um exercício de poder, né? Então, nós vimos isso daí. E depois, então, começamos a falar sobre o espaço mundial. E iniciamos esse espaço mundial procurando mostrar duas características principais desse espaço mundial. É que ele é um espaço extenso, ou seja, são mais ou menos 510 milhões de quilômetros quadrados, e é um espaço heterogêneo. O que é que significa isso? Diversificado, como nós vimos. É um espaço diversificado. Então, é um espaço enorme e diversificado. Por esta razão, o que foi que nós vimos aqui? Nós vimos que para analisar esse espaço, que é um espaço extenso e diversificado, nós tivemos que fazê-lo analisando alguns critérios de análise desse espaço. Então, nós começamos com aquele critério mais tradicional, que foi o critério natural, né, no qual nós diferenciamos um espaço de outro, utilizando basicamente os elementos da natureza. Então, nós vimos, por exemplo, que quando diferenciamos o Brasil do Japão, nós vimos o Brasil é um país continental, o que é o Japão, um arquipélago, um pequeno arquipélago. O Brasil é um país predominantemente tropical e o Japão, um país temperado. O Brasil é um país que tem um relevo predominantemente plano, plano e alto, planalto. Né? Nossa maior elevação, que é o Pico da Neblina, tem 3.014 metros de altura, né, de altitude.
enquanto que o Japão é um país predominantemente o quê? Montanhoso, 80% do seu território é montanhoso. Então, quando nós estabelecemos essa divisão, nós vimos que nós utilizamos elementos da natureza. Depois, então, vimos também com relação à questão dos continentes. E vimos que até nessa divisão tradicional dos continentes, não há o quê? Uma unanimidade. Nem todos os analistas, todos os geógrafos, todos os livros apresentam uma mesma classificação. Por exemplo, este ano nós deveríamos ter Olimpíadas, a Olimpíada de Tóquio. Por causa da pandemia, ela foi então adiada para o próximo ano, né? Quando nós olhamos para o símbolo do Comitê Olímpico Internacional, o que é que nós temos ali? 5 círculos. Cada círculo representa um continente. Então, de acordo com o critério do Comitê Olímpico Internacional, nós temos 5 continentes: América, Ásia, África, Europa e Oceania. Mas quando nós olhamos para o critério cultural, que é o critério mais utilizado, ou critério histórico, nós vimos que nós temos 6 continentes. Estudamos isso, foi até questão de exercício nosso, né? Então, nós temos 6 continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania e também a Antártida, né? Que é uma base de pesquisa, né? Que nós temos nessa região do planeta, ok? Muito bem. Então, nós temos o quê? 6 continentes. Vejam, para uns é 5, para outros é 6. Quando nós utilizamos o critério geográfico, nós descobrimos o quê? Que a Europa e a Ásia juntas formam um único continente, que nós chamamos de Eurásia. Vocês lembram que nós tratamos disso. Vimos que a Europa geograficamente não é um continente porque ela não é cercada totalmente de águas por todos os lados, correto? A mesma coisa acontece com a Ásia. Nós já estudamos isso. Então, vejam que o critério dos continentes também é um critério discutido, né? Não há uma unanimidade. Depois nós começamos a analisar o período da Guerra Fria, aquele período que o mundo ficou dividido predominantemente de acordo com o critério ideológico. Haviam 2 sistemas antagônicos, capitalismo e socialismo, e o mundo estava dividido em leste e oeste. Havia uma bipolaridade do espaço mundial. Muito embora também nesse contexto tenha surgido uma teoria criada por um francês chamado Alfred Salvi, e esse francês, então, ele estabeleceu aquilo que nós chamamos de teoria dos mundos. O primeiro mundo seriam os países capitalistas, desenvolvidos, que tinham se aliado aos Estados Unidos. O segundo mundo seriam os países socialistas, que tinham se aliado à União Soviética. E o terceiro mundo seriam os chamados países subdesenvolvidos. Então, também foi uma forma de divisão do espaço mundial durante o chamado período da Guerra Fria, né? Mas a Guerra Fria terminou, para alguns, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, para outros, em 1991, com o fim da União Soviética. Se o mundo socialista agora entra em declínio e deixa de existir, então deixou de existir o chamado Segundo Mundo. Consequência disso, essa divisão da teoria do mundo torna-se o quê? Inócua, que foi uma palavra bonita que nós aprendemos, seria traduzida como sem sentido. Não tem mais sentido nenhum continuarmos falando da teoria dos mundos. Aí veio o que nós vimos como sendo a nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, que foi que nós vimos? Nós vimos que surgem os diversos blocos econômicos, o mundo passa a ser considerado um mundo multipolar, ok? Então, isso vocês não podem esquecer, isso que nós já estudamos, porque isso vai acompanhar o que nós vamos estudar daqui para frente. Por exemplo, nós vamos estudar o continente americano, então eu estou falando do critério dos continentes. Nós vamos ver as características naturais do continente americano. Nós vamos ver
o processo histórico-cultural do continente americano, tanto dentro da Guerra Fria quanto dentro da nova ordem mundial. Esses temas aí foram os temas que nós abordamos no primeiro bimestre, né? Só não fizemos a prova. Então, quando nós dermos um break no nosso conteúdo agora e nós voltarmos, nós vamos fazer uma rápida revisão desses assuntos, que eu estou tranquilo, vocês aprenderam magistralmente, né? Tá bom? Então, nós vamos só fazer uma rápida revisão para aplicarmos a nossa avaliação, ou uma parte da nossa avaliação, porque a outra parte já foram as atividades que vocês fizeram, ok? Então, vamos começar agora com o nosso novo conteúdo. Muito bem. Nesse novo conteúdo, nós vamos começar a estudar a América. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o continente americano ele pode ser dividido de duas formas. Tanto nessa divisão que vocês têm aí na tela, que eu chamaria de divisão geográfica, né? Essa divisão geográfica que divide o continente americano ou distribui os países do continente americano de acordo com a sua localização, e aí se divide em América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Então, essa é a divisão mais tradicional, né? Nessa divisão tradicional, como vocês estão vendo aí, nesse mapa, nós temos a América do Norte. Vejam aí, a América do Norte é composta pelo Canadá, pelos Estados Unidos e também pelo México, tá bom? São esses três países que formam a América do Norte. Veja que lá em cima tem uma ilha chamada Ilha da Groenlândia, mas a Ilha da Groenlândia não é um país independente. Na realidade, é uma possessão histórico-geográfica da Dinamarca, um pequeno país localizado lá na porção norte, centro-norte da Europa, que nós vamos ver somente no próximo ano, se Deus permitir, todos vocês, juntamente comigo, no 9º ano, certo? Então, eu tenho Canadá, Estados Unidos e México. Sempre aparecem alguns que precisam de um esclarecimento, né? Algumas pessoas chegam e dizem, mas professor, o México não é da América Central? Não, o México é da América do Norte. A confusão está principalmente porque quando nós falamos da outra divisão, que nós vamos ver mais adiante, que é a divisão histórico-cultural, que divide em América Anglo-Saxônica e América Latina, aí o que acontece? Confunde-se, porque como o México é considerado da América Latina, ele é distinto dos Estados Unidos e do Canadá, aí então acaba gerando essa complicaçãozinha, tá bom? Aqui eu tenho uma coisa importante, né? Sobre o Canadá. O Canadá é um país extenso, né? É o segundo mais extenso do planeta, ficando atrás apenas da Rússia, né? Mas tem algumas coisas interessantes do Canadá. É que o Canadá é um país pouquíssimo populoso e pouco povoado. Mas, professor, qual é a diferença de populoso para povoado? Isso vocês aprenderam no 7º ano, 6º e 7º ano. Quando eu falo populoso, eu estou me referindo a um país que tem uma grande população absoluta. Por exemplo, o Brasil é um país populoso. Por que o Brasil é um país populoso? Porque ele tem, basicamente, hoje, 210 milhões de habitantes. Então, o Brasil é um país populoso, tem uma grande população absoluta. Mas o Brasil não é considerado um país muito povoado, pelo contrário. O Brasil é um país pouco povoado, porque, quando eu falo o termo povoado, eu falo de densidade demográfica. Então, o Brasil tem uma densidade demográfica de 24, 25 habitantes para cada quilômetro quadrado. Isso é muito pouco. Então, quando eu estou me referindo ao Canadá, eu estou dizendo que o Canadá é um país muito populoso? Não, eu disse que o Canadá é um país pouco populoso, ou seja, tem uma pequena população absoluta e também é pouco povoado, ou seja, também tem uma pequena densidade demográfica, em torno de 3, 4 habitantes para cada quilômetro quadrado. Por que isso acontece? Porque o centro-norte do Canadá tem um clima
extremamente frio. Isso dificulta a habitação humana. Isso é determinante? Não, não é determinante, mas é relevante, é importante para nós entendermos. O outro fato é que a grande maioria da população canadense fica aqui na fronteira com os Estados Unidos, né? Bem na fronteira com os Estados Unidos, porque há uma dependência ou uma interdependência entre Estados Unidos e Canadá. Isso já é uma questão histórica. A outra questão importante do Canadá, que vale a pena a gente mencionar, é que o Canadá ele é considerado um país bilíngue. O que é um país bilíngue? É um país que tem 2 idiomas oficiais, né? 2 idiomas, 2 línguas oficiais, né? Ou seja, o inglês, também o francês, porque uma boa parte do Canadá, principalmente a província de Quebec, foi colonizada pelos franceses. E por ter sido colonizada pelos franceses, o Canadá, então, ele adota 2 línguas oficiais. O inglês, predominante na capital, Ottawa, e o francês, principalmente na região de Quebec. Ok? Sobre os Estados Unidos, nós vamos ver depois sobre o México também. Tá bom? Vamos avançar. Então, vamos ver aqui a América Central. Olha o mapa da América Central. América Central, olhando aí para o mapa, ela vem Guatemala, Honduras, Belize, Nicarágua, Costa Rica, tá bom? Panamá. Essa parte aí é a chamada, que eu mencionei esses países, presta atenção no mapa, né? Esses daí fazem parte da chamada América Central Istmica ou continental. Istmica por quê? Porque essa faixa de terra estreita que liga a América do Norte e a América do Sul é geograficamente chamado de istmo, tá bom? Então, eu tenho esses países aí, vou repetir: Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Desses países aí, a Costa Rica é o que tem uma estabilidade econômica e social melhor, né? Talvez por isso chame-se Costa Rica, né? Tá bom? Vejam que no Mar do Caribe, né, nós temos outros países, né? Nós temos, por exemplo, Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, as Bahamas, tá? Estão percebendo aí? Esses países fazem parte da América Central insular, também chamada de Antilhas. Na realidade, essa parte aí, essas Antilhas, elas se dividem em 2 grupos. Temos as grandes Antilhas, que seriam essas ilhas maiores, Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, Porto Rico, Bahamas. E tem essas pequenas ilhas que você olha aí na parte oriental do mapa, né? Então, algumas não dá nem para a gente perceber o nome, mas eu vou citar algumas. Nós temos Granada, Granadina, Guadalupe, Dominica, Santa Lúcia, Barbados, Antígua e Barbuda. Então, são pequenas ilhas que formam as pequenas Antilhas que fazem parte da América Central. E agora, nesse novo mapa aí, nós temos a América do Sul, onde nós percebemos com destaque o Brasil. Mas nós temos aí países como Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai. Esses países fazem parte da América do Sul. A América do Sul também é subdividida em 4 partes. O Brasil, como destaque, aí onde eu tenho, nessa porção mais ocidental, eu tenho aí a Cordilheira dos Andes, aí eu tenho os chamados países andinos. Seriam esses países andinos, são aqueles países que estão na área de influência da Cordilheira dos Andes. Então eu tenho aí a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, o Chile, uma parte da Bolívia também. Então esses países são chamados de países andinos. Por que andinos? Porque estão sob influência da Cordilheira dos Andes, tá certo?
Bem ao norte do Brasil, eu tenho 3 Guianas, né? Antigamente elas eram classificadas assim: Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Guiana Holandesa. Como a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa se tornaram independentes, passaram a ter outros nomes. Por exemplo, a Guiana Holandesa passou a ser chamada de Suriname, né? Cuja a capital é chamada de Paramaribo, assim que eles chamam, né? Nós chamamos de Paramaribo, né? Mas eles chamam de Paramaribo, né? E a República da Guiana era que antigamente era Guiana Inglesa, né? A capital é Georgetown, né? Depois eu vou falar um pouquinho dela, porque quando eu for falar de América Latina e América Anglo-Saxônica, eu vou dar um destaque para essa Guiana, essa República da Guiana, tá? E eu tenho a Guiana Francesa, que continua sendo Guiana Francesa, porque é considerada uma província ultramarina da França, tá bom? Pertence à França. E eu tenho também a chamada América Latina, que é a parte da América banhada pelos rios da Bacia Platina, ou Bacia del Plata, né, como diriam os espanhóis, e essa Bacia Platina, que é composta por 3 rios, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai, e os países dessa América Latina seria Argentina, Paraguai e Uruguai. Por que o Brasil fica em destaque? Porque fica difícil nós inserirmos o Brasil numa dessas partes. Por exemplo, o norte do Brasil é marcado pela presença do Planalto das Guianas. Então, o norte do Brasil faria parte das Guianas. Já o sul do Brasil, banhado pelo Rio Paraná, está dentro da Bacia Platina. Então, faria parte da América Latina. Então, para não criar mais dificuldade do que naturalmente já temos, então nós destacamos o Brasil de forma separada. Então, vejam, essa é uma forma de analisar o continente americano. Seria a divisão geográfica do continente americano. América do Norte, América Central e América do Sul. Agora nós temos a outra forma de analisarmos, e aqui tem uma complexidade maior, porque você tem aspectos históricos, aspectos culturais que devem ser lembrados, né? Então eu tenho a divisão cultural que divide a América em América anglo-saxônica e América Latina. Bem, o que seria a América anglo-saxônica? Tá. Seria a parte da América que foi colonizada principalmente pelos povos saxônicos. Quem? Ingleses e irlandeses, tá bom? Então, quando eu olho para a América anglo-saxônica, né, então eu tenho basicamente Estados Unidos e Canadá. Então, Estados Unidos e Canadá foram colonizados principalmente pelos ingleses. Vejam que eu estou utilizando uma palavra-chave para a nossa compreensão. Eu estou dizendo que foram colonizados principalmente pelos ingleses. Por que principalmente? Porque uma parte considerável do Canadá, que eu mencionei agora há pouco, Quebec foi colonizada pelos franceses, sei que vocês lembraram, pelos franceses, né? Então, os franceses não são saxônicos. Uma parte dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, foi colonizado principalmente por povos latinos, espanhóis, né? Mas a maior parte dos Estados Unidos foi colonizada pelos ingleses e também pelos irlandeses. Então, Estados Unidos e Canadá formam a América anglo-saxônica. Já do México, que foi colonizado pelos espanhóis, até a Terra do Fogo, sul da Argentina, Terra del Fuego, né, nós temos a chamada América Latina. Por que América Latina? Porque foi colonizada principalmente por povos latinos. Mas vejam que essa divisão, como as outras que eu mencionei, sempre nós temos alguns obstáculos, algumas coisas que nós temos que questionar. Isso é importante. Eu tenho ensinado para vocês que vocês têm que ser questionadores, não ficarem
apenas contemplando aquilo que o professor fala, mas analisarem, verificarem, questionarem, perguntar para o professor, né, para facilitar o aprendizado de vocês. Então, por exemplo, ainda agora há pouco eu falei que do México para baixo, até o sul da Argentina, eu tenho a América Latina. Mas nesse perímetro aí eu tenho quem? A Guiana, que era a Guiana inglesa, que foi colonizada pelos ingleses, cuja capital, Georgetown, a cidade do rei George, é inglês. Né? E fala o quê? A língua inglesa. Então, significa dizer que a República da Guiana foi colonizada pelos saxônicos. Então, ela deveria fazer parte da América anglo-saxônica. Vejam, né? Uma dificuldade. As Bahamas também. Então, tem outros países que foram colonizados não especificamente apenas por Portugal e Espanha e fazem parte da América Latina. Como é que nós resolvemos então isso, professor Célio? Nós vamos utilizar um outro critério para explicar o que é a América anglo-saxônica e o que é a América Latina, ou seja, diferenciarmos. Então, vamos diferenciar da seguinte forma. O que é a América anglo-saxônica? É a parte da América que foi colonizada principalmente pelos ingleses, que tiveram uma colonização de povoamento, tá? Ou seja, o objetivo principal daqueles que colonizaram essa parte não foi de explorar sua riqueza, mas foram de se localizar, de se estabelecerem lá, né? E, obviamente, isso faz muita diferença. E a América Latina seria o quê? A parte da América que, além de ter sido colonizada principalmente pelos latinos, ela também teve uma colonização chamada colonização de exploração. Como nós veremos mais adiante, essa colonização de exploração ela é considerada a origem da situação que nós consideramos de subdesenvolvimento da maior parte ou de toda a América Latina. Por que eu disse da maior parte? Porque alguns países da América Latina, hoje, eles não são considerados subdesenvolvidos, mas são considerados o quê? Nós já aprendemos um conceito, países emergentes, ou países em desenvolvimento, ou países que, a partir da metade do século XX, iniciaram seu processo de industrialização, de modernização econômica, mas ainda hoje apresentam marcas do subdesenvolvimento, que seria a grande desigualdade social e a grande dependência econômica. Para não ficar muito cansativo, eu vou parar por aqui e vou dizer bye-bye para vocês e vamos ver mais adiante a nossa próxima aula. Então, até a próxima aula, revisem isso que eu comentei agora, pesquisem e na próxima aula, então, eu darei andamento falando já especificamente dos Estados Unidos da América. Um abraço a todos vocês.